Você já reparou a atitude de quem não quer mudar? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença conosco, você que festejou ontem justamente o Natal, que tenha sempre essa presença do pequeno Jesus na vida, na família, em cada um dos seus passos. Bom, quero pegar com vocês, hoje festa também de Santo Estevão, a leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 10, depois o capítulo 7, versículo de 54 ao 59. Diz assim: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com os cinerenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e a Jesus de pé à direita de Deus e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas ele, dando grandes gritos e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Nós olhamos para esse texto e percebemos esse contraste entre Estevão, que olha para o céu, que glorifica ao Senhor, e do outro lado, ao mesmo tempo, uma imagem de pessoas enfurecidas. A palavra diz que eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. O que é isso? É a dimensão da raiva, uma expressão também usada para aqueles que vão para a condenação eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse ranger de dentes, de certa forma, configura um pouquinho do inferno, configura aquele ódio, aquela raiva, aquele sistema da qual nós vamos construindo, que tem como base justamente as trevas. Assim, você pode perceber estes movimentos dentro de você e fora de você. E é muito comum para as pessoas que não querem ouvir, não querem justamente escutar aquilo que são os caminhos do Senhor, que eles justamente tampem os ouvidos. Eles davam grandes gritos e, tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Quando nós não queremos mudar, nós começamos a gritar. Já viu quando alguém é questionado e, em vez dele refletir sobre aquilo, ele começa a falar, ele grita contra você, ele diz: quem é você para falar isso? Por que você está falando isso se você fez aquilo? Quer dizer, a pessoa ela ouviu, sabe que é uma verdade, deveria se converter, mas para não tomar uma atitude de conversão, ela começa a gritar contra aqueles que falam. Você pode ver essas dimensões, por exemplo, num debate político ali no Senado, na Câmara. Você pode ver isso presente na sua família, na relação entre amigos, onde o outro não escuta. Ele não te ouve, ele começa a gritar. E grita não daquele jeito que nós imaginamos, mas daquele jeito aonde ele está colocando-se contra você. Ele está aumentando a voz, E começa, fisicamente você percebe essa dinâmica de aumentar a voz. E se do outro lado encontra um coração que também vai deixando se irritar e range, vai começar a ranger os dentes, vai ter ódio, raiva, a voz vai começando a aumentar um contra o outro.
a tal ponto que nós temos uma discussão que ninguém escuta ninguém. Então, quando se grita, é comum se tampar também os ouvidos. E isso eles fizeram, até que arrastassem então Estevão para fora, a fim de começarem a apedrejá-lo. E aqui está um comportamento típico daquele que é movido pelo Espírito. Ele não aumentou a voz. Ele não acusou os outros, enquanto os outros levantaram a voz contra ele. Mas pelo contrário, ele foi como um cordeiro, levado ao matadouro. Não se ouviu a sua voz. Simplesmente ele estava com os olhos fixos no Senhor. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Já pensou uma vida assim? Já pensou atitudes assim? Aonde enquanto se é apedrejado, se olha apenas para o céu, vê uma oportunidade de entrega e pede ao Senhor: acolhe o meu espírito. Talvez você não sofra um martírio, mas talvez muitas pessoas vão levantar a voz contra você. Deus vos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.